Olá a todos e a todas, sou o Ganja Sanão, um dos coordenadores aqui do Grupo de Estudos Braulio Goffman, e na continuidade da retomada dos nossos trabalhos no ano de 2022, uma conversa que a gente já tinha combinado há algum tempo, e como sempre o Vodun acaba nos dando os caminhos misteriosos, encontrei aqui na padaria, onde eu tomo café aqui do lado, Dr. Sérgio de Aziri, filho de Jussan de Omolu, filho de seu Fomutinho. Aqui a gente se encontrou, ele perguntou: você é o Ganja Sanã? Sou, e a gente começou a bater um papo e marcamos essa conversa. Muito obrigado pela sua visita. Eu sei que o senhor está lá numa obra na roça para variar. Sim. E isso também todo mundo sabe a porrinhação que é. Sim, com certeza. Essa história, mas eu queria que o senhor se apresentasse. Quem é o senhor, o seu axé, o nome da sua casa, a sua história aqui no Candomblé. Eu tenho roça ali em Magé, Mauá. O nome da minha casa é Cuê, Adã Ezinha Aziri Tolá. Eu sou Sérgio de Aziri, sou filho de seu Jussan do Omolu e neto de seu Fomutim do Oxum. Eu sou oriundo do Cuê Sejandê. Como é que o senhor chegou no Candomblé? Como é que foi essa trajetória do senhor chegar lá na casa do pai Jussan? Eu era bem novo quando eu fui para a casa de meu pai, né? Eu fui por doença, né? Eu tive o chamamento do Vodun, fui levado, né? Me iniciei e de lá partiu a minha vida religiosa e tenho a honra de dizer que consegui fazer a minha última obrigação com o meu pai. Olha só, sim, mas vamos com calma. Sim. Mas chegou lá como? Era conhecido? Sim, já conhecia? Vizinho? Eu fui indicado, né? Eu fui não, porque eu era criança. Minha mãe que me levou, foi indicado por uma vizinha, né? Porque eu tive várias doenças e o médico mesmo não resolvia. Então diziam para minha mãe que era a parte espiritual, que não era a parte de Umbanda, que minha mãe tinha uma trajetória de Umbanda, minha mãe carnal. Sim. Então a minha mãe me levou e de lá eu fui levado. Quando eu estava sentado, que é lá na Rua Paraíba, 228, ali em São João de Meriti, atrás da garagem Flores, eu estava sentado que lá o terreno não é um terreno plano, né? Eu estava sentado na porta do barracão. Meu pai, eu não conhecia, meu pai desceu de lá de cima, eu era criança, e falou assim: mas que mulher é essa que está sentada na cabeça desse menino? Olha. Foi aí que tudo começou, né? Que foi a minha iniciação. Aí eu não sei te dizer bem como é que foi feito, porque na época a gente não tinha muito acesso, né? A gente só dizia assim, senhor e não senhor. Sim, mas o senhor fez santo menino, então? Sim. Com quantos anos? Eu devia de ter uns 8 anos. Caramba. 8 anos. Quando eu me iniciei. E até hoje estamos nessa trajetória aí, honrando o Vodun, né? Dando honra e dando glória ao Vodun, ao Orixá. Sim. Mas vamos nos deter, vamos conversar mais sobre os seus aspectos. Mas pai Jussan, como é que ele era, a personalidade dele, o caráter dele? Meu pai não era muito de conversar, né? Ele era muito rígido, porque a gente viveu uma época, né? Não é a época de hoje, era uma época tudo era muito fechado, então nós não tínhamos eu não tinha muito acesso à conversa, né? Fazia o que mandava ser executada, tinha os ensaios na casa, tinha as funções, a gente trabalhava, fazia e era só, nós não tínhamos aprendizado de fundamento, tudo era seu tempo e a sua hora, né? Sim. Não é como hoje que tudo globalizou, as pessoas pegam informação
muito fácil, né? Sim. Mesmo coisas que de repente que tá lá na internet que não são verdades, viram verdade. Sim. Então essa foi a minha trajetória, né? Depois me afastei um tempo para poder estudar, retornei à roça, uns anos depois, fui com dificuldade concluindo as minhas obrigações, porque sempre foi difícil fazer obrigação, né? Não, as pessoas dizem que hoje tudo é muito caro, mas sempre foi difícil, apesar de não ter o rebusco que hoje em dia tem, né? As Não obrigações. se tinha essa disponibilidade de material, né? Justamente, não se tinha e apesar da dificuldade, aos trancos e barrancos, a gente foi fazendo, foi aprendendo a dançar, aprendendo a cantar, né? Porque aprendendo a amar, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Exatamente. Eu sempre digo para as pessoas. Então eu passei a amar ao Vodum, ao Orixá, a divindade, né? A ter uma coisa especial, e em especial ao meu zelador. Meu zelador é uma pessoa especial para mim, sempre foi. Sim. Era o meu porto, é o meu porto seguro até hoje, né? Sim, que a gente ainda eleva a cabeça da gente sim. e sempre pede, né? De onde ele esteja, que ele possa olhar e que a gente possa cometer menos erros possíveis, né? Sim. Todos esses sacerdotes de que a gente comenta sempre continuam sendo referências até hoje. Sim. Né? Outros mais, outros menos, porque a memória das pessoas hoje estão se apagando muito rapidamente. Sim. Mas a gente procurou, a ideia desse projeto do Falando Axé é justamente tentar resgatar essas memórias. E eu sempre digo que cada vez que a gente cita um nome aqui, Sim. uma vez que seja, a gente já cumpriu o nosso papel, porque foi justamente de trazer ao presente o nome dessas personalidades que foram pessoas que fizeram o Candomblé do Rio de Janeiro acontecer. Sim, as pessoas se tornam vivas, né? Exatamente. Naquele momento, elas estão vivas. Exatamente. Não é isso? E olha que coincidência, a gente se encontrar na padaria, o senhor me reconheceu, batemos um papo rápido e combinamos, e aí a coisa está acontecendo aqui, o senhor morando em Mauá, ou estando em Mauá, enfim. Teve um sacerdote que eu entrevistei aqui, que ele levantou um aspecto bastante interessante, Pai Marquinhos de Logunhedé. Quem estava falando dessa questão da memória, ele falou, e tem um outro detalhe que o projeto de vocês faz, que você não está se dando conta. Eu falei, o que é? Isso facilita a gente se conhecer. Com certeza. Porque a gente tem muita gente de Candomblé que a gente não conhece. Porque o Candomblé é gigantesco, é imenso, e não dá tempo de conhecer. Hoje em dia, é óbvio, é muito mais fácil de se conhecer, de se saber, a gente se fala pela internet e tudo mais. Mas antigamente você só conhecia as pessoas no Candomblé. Sim. E só ia retomar o contato com essa pessoa em outro Candomblé, qualquer que você fosse. Sim. Né? Às vezes um ano depois, ou às vezes nunca mais, porque não tinha, ninguém tinha telefone, não existia internet, não era só o contato, os convites eram distribuídos presencialmente, ou seja, você ia na casa das pessoas levar o convite, Sim. né, para alguma festa e assim a coisa que a coisa acontecia. E ainda assim se conseguiu levar toda essa representatividade do Candomblé adiante. Sim. Tanto que o Candomblé cresceu, Com certeza. apesar dessa dificuldade, né? Hoje tem gente pra caramba, enfim. Então, quando alguém cita aqui um nome que seja, a gente cumpriu a missão, que a gente resgatou essa pessoa do esquecimento. Sim, com Né? certeza. Mas como é que ele era? Como é que era o trato pessoal? Como eu te disse, ele era uma pessoa muito rígida, né? Mas era uma pessoa muito amorosa também, apesar de ser rígida. Ele tratava os filhos de santo bem. Eu acho que nenhum deles, a maioria já foi tudo para o mundo da verdade. Sim. Como diz um amigo meu, o mundo da verdade. Né? Mas ele tratava todo mundo com carinho, todo mundo com respeito, e ele tinha muito respeito pela divindade.
A divindade, quando estava em terra, era meu pai, era minha mãe, Sim. era tomar benção, entendeu? Então, é esse tipo de criação que a gente teve, né? Uma rotina de ensaios muito grandes, né? Muito grande, porque o Ganena ensaiava muito as pessoas. O Ganena, como o senhor disse, era irmão carnal Era dele. irmão carnal, né, dele, como a Eked Sara, que era Eked de meu avô, seu Fomutinho, era confirmada por seu Fomutinho, e Berenice de Agué, que era mãe carnal e também era feita pelo seu Fomutinho, e o Ivan de Oiá, O Ivan de Oiá. também era feito pelo seu Fomutinho. Tinha outros, mas o senhor sabe que naquela época, há 20, 30, 40 anos atrás, a gente não tinha muito acesso à conversa, né? É mais tempo. Mas, né? É 60 anos atrás. Deve ser, eu me recuso a dizer a minha idade aqui. Não é a idade. Entendeu? Então era aquilo. O candomblé era um culto muito, era uma coisa muito fechada, né? Sim. E poucos detinham o conhecimento, Sim. né? Então era aquilo, era uma roça aqui e outra a não sei quantos bairros à frente. Sim, não é como hoje que numa esquina tem 2, 3 candomblés, né? Então é por isso que há essa falta, acho que, de gente dentro de certas casas, né? As casas diminuíram muito também, porque é muito candomblé, né? É muito zelador, né? É muito, mas eu não acho que as casas tenham diminuído. Ao contrário, porque todo fim de semana, agora não por causa da pandemia, Sim. mas normalmente eu recebo de 10 a 25 convites por fim de semana. De candomblé, de iniciação de Iaô, de Porque obrigação. eu também não sou muito de frequentar candomblé há muitos Sim, anos. sim. E eu também dei uma parada, né? Eu fiquei doente, fiquei quase 9 anos. E agora que tem 5 anos que eu retornei, são os poucos que estão comigo, que se iniciaram comigo, os que estão, Sim. né? Até hoje eu tenho a felicidade de hoje ter na minha casa a minha rombona, que é a Josefa Dogum. Ela está até hoje, né? Há 30 e alguma coisinha anos na minha casa. E eu acho que é isso. Eu acredito que não seja quantidade, sim qualidade. É o que eu prezo, né? Sim. Sem dúvida. Sim, mas vamos lá. Aí o senhor se iniciou por problema de saúde, ficou lá a sua juventude toda. Sim. Foi estudar, Sim, voltou. fui estudar, consegui me formar em administração de empresa. Olha, legal. Porque eu acho que era primordial para o meu pai. O meu pai aconselhava muito que eu estudasse. Sim. Né? Consegui estudar, sou aposentado do governo federal, sou servidor do IFAM. Do IFAM? Que beleza, que beleza. Bom, e é isso, a trajetória é basicamente isso. Né? O que eu aprendi foi com o meu pai, a cantar, a dançar, os fundamentos que eu sei, o pouco que eu sei foi com o meu pai. Sim. Agora, eu sou um homem de mundo, eu tive a oportunidade de viajar para certos lugares e observar, né? Que a gente sempre é aquele eterno observador, né? Sim. Olhando tudo com respeito e com admiração, mesmo não concordando, eu olho com respeito e admiração. Sim. O que foi bom, trouxe para mim, né? Absorvi. O que não foi bom. E por onde é que o senhor andou? Eu fui ao Sejão D, tem mais de 30 anos. Estive no Maranhão, na Casa das Minas. Tem muitos anos mesmo, tem mais de 30 anos. Inclusive, eu conheci Pai Euclides já até falecido. Uma pessoa assim, uma referência, uma pessoa um sacerdote muito bacana. Tive na África muitos anos atrás. Foi na África. Tive no Benin e tive na Nigéria. Tive com tradutor, tive a oportunidade, né, de fazer isso. E olhei muita coisa, voltei muito assustado de lá,
né? Porque vi muita coisa que eu não conhecia, né? Sim. Eu acho que hoje, com a globalização, as coisas se abriram muito e muita coisa lá da África mudou também. Sim, sim. Acredito. Muita coisa foi mudado, eles incorporaram muito folclore, porque a coisa virou comercial, né? A verdade é essa, porque tem que ser aliado, né? O comercial também, porque se não houver comercial, a coisa não anda, né? Sim. Então é isso aí. Eu andei para esse mundo de meu Deus, vi muita coisa boa, vi muita coisa ruim e tirei o de bom para mim. E o que não servia ficou para lá. Esse processo do Vodunce, iniciado menino, na casa de santo, com essa rigidez que o senhor cita, que às vezes nem é essa rigidez toda, mas a gente interpreta dessa forma. Sim. Não é? Eu sempre digo, antigamente, no candomblé, quando se dizia que alguém precisava fazer santo, o grande problema, o grande sacrifício, principalmente para as mulheres, era raspar a cabeça. Sim. E, oh meu Deus, e hoje ninguém nem mais toca nisso, enquanto um ponto de sacrifício ou uma questão de ser, não vou fazer isso porque eu não vou ficar careca. Não é mais antigamente também tinha aquela coisa das mulheres esticarem, né? Ainda peguei aquele tempo de ferro no fogo, de ferro quente, aquelas coisas todas. Não tinha, hoje em dia todo, né? Não é o que um obstáculo. Pode ter um ou outro, mas não é o generalizado, que é o que sempre dentro da casa de santo a gente ouvia como um problema para alguém fazer santo. Eu não posso fazer porque eu não posso ficar careca. Sim. Porque como é que eu vou chegar no meu trabalho careca? E hoje em dia isso definitivamente é raro se ouvir. Sim. Enquanto um obstáculo a se fazer santo. Mas enfim, o senhor lá, Vodunce, de Azerê, não de Oxum, de Azerê. Sim. Né? Que era um Vodun que muito pouca gente conhecia. Sim. Eu até nem comentava isso na época, né? Porque era complicado, que as pessoas realmente não tinham, né? Sim. Não tem a mesma abertura de mundo que tem hoje, né? Sim. E foi estudar, e voltou, e cumpriu suas obrigações, e virou dirigente de um terreiro. Sim. Como é esse processo? Olha, o que mudou na sua concepção ou na sua interpretação do candomblé como um filho de santos? E aí, falando que seu pai era severo, que seu pai era rígido, etc., e o senhor virando um sacerdote, tendo que às vezes tomar uma postura severa e rígida. Não, mas aí eu passei a dar muito mais valor ao meu pai, né? Porque havia julgamento da minha parte, como da parte de outros irmãos meus, né? Pela rigidez do meu pai, como meu pai conduzia a mão de ferro. E hoje eu vejo que quantas ingratidões, quantas noites perdidas, né? Quanta energia de repente jogada fora para fazer um iaô, confirmar um ogã ou o que seja, né? Então hoje mudou bastante a minha ótica sobre isso, né? Porque eu passei a ocupar o outro lado, né? Sim. Que o meu lado era muito cômodo, eu era filho, faz isso, faz aquilo, e você vai fazendo, né? E hoje as decisões são exclusivamente minhas. Aí é complicado. Sim. E às vezes certa decisão que você toma não agrada a todo mundo, né? Desagrada a muitos. E aí a gente vai a trancos e barrancos, né? Entre desenganos e compensações, a gente vai levando porque eu acredito que eu aprendi a amar porque eu passei a conhecer o que é divindade. E a gente só ama aquilo que a gente conhece. Sim. Então eu passei a amar a divindade, então passei a resistir certas atribulações dentro, não é com a parte da divindade, mas sim em administrar pessoas.
eu passei a compreender e que eu estou ali pelo Vodum, pelo orixá, pela divindade. Sim. Não pelo ser humano. Sim. Aí você passa a não se decepcionar, não ficar frustrado, né? Sim, sim, perfeito, perfeito. E aí o senhor também a gente poderia dizer que o senhor também entende que grande parte desses problemas que as pessoas dizem que o candomblé enfrenta, ou que a gente enfrenta, enfim, que isso são questões administrativas, ou seja, a forma como você implementa e administra as coisas do santo é que te trazem problemas e não o santo em si. Sim. O senhor poderia... Eu acho o seguinte, eu acho que eu tive... Que você pode, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode conduzir o candomblé de uma forma que ele não te traga problemas? Não, eu acho que não, porque onde existe gente, existe problema. Sim. Porque são várias cabeças pensantes. Sim. É complicado, né? E às vezes tem gente que aceita a regra e gente que não aceita a regra. Sim, verdade. Então é complicado. Você faz aquela regra, você educar a gente adulta é difícil. Nossa. Criança já é complicado, imagina a gente adulta. Sim. Educar dentro do santo. Então é aquilo, é aquele negócio. Na minha casa eu imponho certas regras, certos limites, e graças a Deus, por eu ter pouca gente dentro de casa, ainda dá certo. Não sei se futuramente a coisa aumentar, se for de vontade da minha senhora, da minha mãe, Sim. as coisas aumentarem, as pessoas aumentarem, pode ser que eu perca o controle, mas eu ainda consigo ter controle, porque são pessoas já com idade. Sim. Não tem sim, gente sim, nova sim. dentro da minha casa, né? Sim. A única pessoa que tem na minha casa é um menino que nasceu, está com 18 anos agora, mas ele é bian até hoje na minha casa. E o Vodum, mais velho de idade na minha casa, tem 57 anos, está de Cocré, está de Quelê. Então eu acho que por as pessoas já terem idade, elas têm maturidade, têm uma maturidade e aceitam mais. Sim. Os jovens o mundo é muito diversificado, né? Sim. Tem muita coisa, E né? eu acho que nesse caso também sofre pouca influência externa. Sim. Né? Não tem toda hora gente chegando que vem com outras informações, com outras experiências e que acabam... Virando verdade, né? Certas coisas que você vê aí que acaba virando verdade, porque a internet realmente é um ótimo veículo, mas certas coisas a gente vai fazer o quê? Né? A gente procura preservar Então o sagrado. seu candomblé, a gente poderia dizer, seria um candomblé mais ou menos familiar. São pessoas que lhe acompanham já há muitos anos. Não, o meu candomblé é a família. São Entendi. famílias, são parentes, são irmãs, são primos que vão entrando, um vai trazendo o outro, um e o outro veio por indicação daquelas próprias pessoas. Entendi. Né? E por serem pessoas com mais idades, acho que se encaixam mais no perfil da casa. Entendi. Né? Porque se não fosse, ficaria uma loucura, né? Eu não conseguiria administrar um candomblé com 150 pessoas, 200 pessoas, eu acho muito complicado. Bato palma para quem consegue, mas eu acho que eu não conseguiria. Sim. Entendeu? Sim. Dirigir assim. E assim vai, porque é o que eu sempre digo. Na minha casa, quem manda em mim é o Vodum e eu mando no resto do pessoal. Eu faço exatamente o que o Vodum determina e distribuo. Porque se todo mundo começar a mandar, porque eu mando, porque eu sou Ogã, porque eu sou... Não. As pessoas fazem exatamente, é distribuída a função de cada um faz e todo mundo fica feliz. Passa 15, 20 dias na casa, todo mundo bem, entendeu? Porque na minha casa é proibido falar vida cotidiana. A gente conversa de santo, a gente está na casa do santo para isso. Para conversar sobre o santo, tirar as dúvidas, para cantar, para dançar, para rezar, para servir ao Vodum. Eu sempre digo para as pessoas, eu sirvo ao Vodum, eu não sirvo ao ser humano, eu sirvo à divindade. Sim, perfeito. Perfeito. E a questão administrativa da organização material da sua casa, como é que funciona isso?
Quem sustenta o terreiro? O senhor sabe que Candomblé, qualquer iniciativa religiosa, ou que seja de qualquer cunho, não sobrevive sem dinheiro, né? Eu, graças a Deus, eu tenho poucas pessoas na minha casa, mas todos, se precisa fazer uma obra, todo mundo se reúne. Meu pai, o que precisa? Olha, é tanto. Vamos dividir isso aqui. Quem ganha menos não ajuda. Agora, quem ganha mais ajuda com mais. Existe uma caixinha que eu tenho, eu não sei se é sorte, que as pessoas reclamam muito, né? Todo mundo religiosamente contribui para a caixinha, é pago a luz, é pago a água, compra uma tinta, ou compra um cimento, Sim. ou o que for, né? É tudo dividido, vela, dendê, tudo é dividido. Um almoço que se faça, Sim. todo mundo se junta. Olha, a gente vai ter função, vamos ter um almoço, vamos dividir. É Legal, tudo dividido. legal. Boa. Só que a gente esqueceu dessa história toda, um detalhe. Sim. O senhor fez santo quando? Eu fiz santo em 16 de junho. Eu faço até aniversário de santo agora. Faço 16 de junho. Vou até depois Sim, de quase... que ano? Não vou dizer, não quero dizer. Como não, Não quero gente? dizer ano, não. Ué? Não são vou dizer que eu sou muito velho. Eu já digo a idade que eu tenho. O povo diz que eu não tenho essa idade. Não quero saber da sua idade. Eu quero saber quando o senhor fez santo. Eu fiz santo em 16 de junho de 1969. Caramba. Então, um menino. Pronto. Agora o pessoal aqui se vire lá na calculadora do computador para saber quantos anos. O senhor está me descrevendo uma situação, uma condição de um candomblé muito, pelo menos por mim, muito desejado. Que é um candomblé com tranquilidade, um candomblé com poucas pessoas, que é um candomblé calmo, que é uma rotina religiosa sem muito atropelo. Sim. Né? E eu digo sem muito atropelo dessa coisa aqui urbana, que, enfim, é uma coisa meio que industrial, né? O ciclo não para, enfim. É isso mesmo? É assim mesmo? Essa tranquilidade? Não é sempre essa tranquilidade, né? Às vezes existe as marés cheias, né? Existem as marés vazantes, mas também existem as cheias. Sim. Mas eu sou uma criatura que eu sempre procuro na conversa. Porque eu acho que eu procuro elogiar em público e chamo atenção no particular. Então, como as pessoas estão muitos anos comigo, essas pessoas, então acho que elas já me conhecem um pouco e eu já a conheço. As conheço. Então, a gente sempre procura acordar quando há algum desacordo, alguma coisa, a gente senta, né, num lugar dentro de casa ou na sala, fora dos olhos das pessoas e procura conversar, entendeu? Aí se chama atenção e a coisa entra no ritmo, tem que entrar no ritmo, né? Porque uma laranja podre estraga todo cesto. Sim. Né? Sim. Então é aquele negócio, eu não faço religião, não sou melhor, não sou mais africano que ninguém, não sei nada, não sei mais do que ninguém, mas eu procuro paz. Se for para minha casa de santo, é proibido falar de vida dos outros, ou falar de sexualidade, ou falar de outra coisa, a não ser de santo, naquele inteirinho que a gente está junto ali. Sim. Entendeu? Agora a vida pessoal é de cada um lá fora. Eu não quero que traga. E graças a Deus é o que dá certo. Perfeito. E a sua roça tem um calendário fixo? Como é que funciona? Sim, eu toquei agora foi uma coisa muito fechada, né? Que eu tirei uma vodunce, como eu relatei ao senhor, que ela já estava diabiando na minha casa há 20 anos, ela tem 57 anos. E graças a Deus hoje, Oxóssi, né? Fez a chamada, hoje ela é uma vodunce, está feliz.
Foi dia, se eu não me engano, 4 de dezembro foi a saída dela. Ela teve a saída, ainda está de Cocred, querer, né? Vai tirar agora em março, no finalzinho de março. E eu pretendo fazer se Deus me ajudar, se eu tiver saúde, se minha mãe permitir, fazer uma homenagenzinha para minha senhora no dia que eu faço, como eu relatei para o senhor, eu faço 16 de junho. Fazer 16 de junho e fazer uma pequena homenagem para minha mãe. E o senhor está convidado. Opa! Se der o endereço, eu vou. Porque aqui tem muita gente que convida, mas não dá o endereço. Não, com certeza, eu dou o endereço. Mas eu vou com certeza. A casa é simples, é pequena, Não, mas tá portas abertas. Imagina. Sim, mas tem um calendário fixo, regular, ou funciona só... Não, o que eu estou fazendo agora o que eu faço agora é assim, é quando tem uma obrigação, ou um OGAN que vai entrar, mas lá no final do ano vai entrar um OGAN. Aí tem uma pequena festa para saída daquele OGAN. Sim. Agora, fora disso, não, eu não faço... Candomblés regulares? Não, regulares. Datas específicas? Faço os ensaios, as coisas internas normais, mas candomblé não, tocar não. Certo. E também nós estamos numa pandemia, né? Sim, tem isso. Tem o maior cuidado. Tem isso. O senhor já tomou as 3 vacinas, né? Tomei as 3 vacinas, tomei a da gripe Eu também. vou tomar agora, segunda ou terça, a minha 3ª dose. E vou tomar a 4ª, se tiver. Quantas tiver. Tô lá. Se tiver, a gente vai tomar. E viva o SUS. E viva o SUS, com certeza. E na sua avaliação com essa experiência que o senhor acumulou, com esse conhecimento que o senhor acumulou, com esses personagens tão significativos, que o seu pai de santo está lá na lista entre os não sei se os principais, mas um filho de Tata Fomutim de destaque, com certeza, né? O que o senhor acha que vai ser, o que o senhor já viu de transformação no candomblé, né? O que você acha que vai ser o candomblé para o futuro? Eu sinceramente, eu acho que tudo mudou muito, né? Porque eu acho que o candomblé, como a vida é cíclica, né? Então as coisas, parece que o candomblé de 15 em 15 anos existe uma mudança, uma coisa nova, um detalhe novo, uma cantiga nova. É aquele negócio, eu pratico o que eu aprendi com o meu pai, eu procuro não desconfigurar a essência, porque se bater um adupé, um paó, o que seja, esses anos todos num pé de um vodum, de um orixá, do inquice, do que seja, eu acho que é aquilo que o vodum quer, que o santo quer, né? Eu acho que daqui para frente, como eu às vezes até brinco com as pessoas, eu não tenho tempo de plantar um pé de alface, que dirá mudar muita coisa. Eu faço o que eu aprendi, mas também o que o outro faz ou deixa de fazer é problema do outro. Eu olho com respeito e com admiração, mas não absorvo para mim. Sim. Porque o que deu certo na minha vida foi o axé. Meu pai, Jussan de Souza para Campos. É o que eu faço exatamente, o que eu aprendi. Fui a muitos lugares? Fui. Aprendi certas coisas? Aprendi, deixei por lá, que é o melhor. Exatamente. Né? Porque é aquele negócio, eu acho que santo é para quem precisa e tem fé. Se a pessoa precisa e tem fé, eu acho bacana. Agora, por vaidade, eu acho bobagem. Eu digo que religião é uma corrida de maratona, não é uns 100 metros rasos, né? 100 metros rasos o cara corre em 9 segundos. E maratona. Sim, é um poço sem fundo, é uma coisa que você está aprendendo, você está vivenciando, a todo dia você aprende alguma coisa. E não acaba quando morre. Não tem acaba, ali ainda. Não é que não. O nome da minha mãe há de perpetuar. Exatamente. O nome da minha mãe é de perpetuar, do meu pai, do meu avô, há de perpetuar. E é para isso que nós estamos aqui. Com certeza, eu só tenho a agradecer. Doté, foi uma tremenda honra. É óbvio que tem muita coisa que a gente ainda vai conversar,
eu queria que o senhor cantasse algumas coisas lá daquela época. Sim. Que é uma parte da família de seu Fomutinho que ficou meio destacado, e pelo que o senhor estava falando, ele tinha cantigas que eram diferentes do que a gente aprendeu mais para adiante. Sim. Mas não vai faltar oportunidade. Agora que a gente quebrou a Quizila, Sim. vou lhe convidar mais vezes para a gente esmiuçar, porque eu acho que é importante a gente, que era o que a gente estava falando antes, cada filho de Fomutinho acabou conduzindo o seu candomblé em direções distintas. Sim. Né? De todo mundo que teve terreiro, se em cada um que for, a gente vai observar influências diferenciadas. Sim, sim. Né? E eu acho que é importante a gente conhecer e saber essas diferenças. O que foi que sugeriu isso, o que foi que inspirou esse ou aquele caminho, né? Para a gente ter uma visão bastante generosa para dizer, fulano era marmoteiro, fulano não era marmoteiro. Não é essa a discussão. São as práticas, porque todas essas pessoas praticaram efetivamente o candomblé. Sim, com certeza. Tiveram casa de santo muito ativa, muito funcionário, com muito iaô, com cliente, enfim. Foram operacionais de verdade. Né? Esses sacerdotes ganharam nome no Rio de Janeiro justamente pela essa capacidade de trabalho e se transformaram em personalidades. Né? Então, eu quero depois conversar mais detidamente do que o senhor lembrar das coisas da Tejunsan, fotos, se o senhor tiver, eu acho importante, o senhor pode mandar, que a gente já inclui na entrevista, para fazer as pessoas conhecerem. Sim, sim. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez. Que a Ziri lhe dê vida longa, que lhe dê saúde. E a cué, né? Porque sem isso ninguém não vai funciona. E eu tenho certeza que você gostou, você ficou curioso também. Vá lá no nosso canal, se inscreva, dê o seu like. Isso tudo fortalece o canal e faz a gente ter mais vontade de ir adiante, de produzir, de fazer, porque a gente sabe que está vendo esse contato aí, tá bom? Um grande abraço e até breve.